A paz do Senhor, amados irmãos, eu vos saúdo na bendita paz do Senhor, Shalom. Eh, Sejam muito bem-vindos ao canal A Última Trombeta. Eh, Quem vos fala é a irmã Olga Costa. Aqui neste canal estaremos falando do Evangelho Eterno, estaremos falando da preparação das nossas almas para o arrebatamento. Aqui estaremos falando de coisas muito sensíveis e muito importantes que muitas das vezes você não estará ouvindo nos púlpitos, os nossos pastores não estarão falando, e que são questões extremamente importantes para a sua salvação. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este canal. Fique conosco neste canal, siga-nos. Você vai descobrir muitas verdades importantes para a sua vida. Neste canal, você vai aprender como se preparar em santidade, em arrependimento, para poder fazer os céus. Neste canal, você vai aprender como se preparar para a vinda gloriosa do Messias. Então, amados irmãos, hoje trago uma mensagem para começar, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de santidade, porque o Senhor, Ele está alertando, está chamando esta geração para arrependimento e para a santidade. O tempo, amados, ele já acabou. A palavra do Senhor em Mateus 24, ela é muito clara para a igreja. Ela já vem explicando e exortando a igreja no sentido de se preparar com sinais próprios que ele mesmo deixou para a sua igreja. E nós estamos vendo lá fora com os nossos próprios olhos o que é que está a acontecer, guerras, rumores de guerras, esta guerra do Irão e de Israel é um sinal claro, muito forte, muito poderoso de que o Senhor efetivamente ele está voltando. Então, as duas testemunhas do Apocalipse, que o Senhor também falou que eles viriam nos últimos tempos, eles já estão sobre nós pregando esse evangelho do arrependimento, pregando essa mensagem de arrependimento e santidade e preparação das nossas almas para fazer os céus. Então, amados irmãos, eu vos convido para vermos a palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor na carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, assim diz a palavra do Senhor. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor, ele diz nesta palavra que ele é santo. E que ele quer que aqueles que são seus filhos, ele quer que aqueles que são seus seguidores, eles também sejam santos. Então, aqui nós somos exortados, amados no Senhor, a poder ser santos. Ser santo o que é? O que é santidade? É separação. Santidade é separar-se do pecado, separar-se do mundo. Aleluia. Ser santo não significa que você não é pecador, não é separar-se, ter nojo do pecado, separar-se do pecado. Isso é que é ser santo. Então, ele exige aqui fortemente que nós sejamos santos. E que sem santidade, diz a palavra do Senhor, ninguém, mas ninguém mesmo, verá a face do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é clara. O nosso Deus, ele é santo. E nós temos que ser santos. Nós temos que ser separados. Separados de quê? Do pecado. Separados de quê? Do mundo em que nós vivemos, do sistema em que nós estamos. E isso tem que ser pregado. É verdade que muitos dos nossos pais, muitos dos nossos pastores dizem que, sim, senhora, o Espírito Santo ele vai te ajudar. Mas é necessário a palavra ser pregada. Porque o Senhor mesmo, quando o Espírito Santo ele desceu em Pentecostes, não abandonou os apóstolos. Ele foi com eles. O apóstolo Paulo também não abandonou as igrejas. O Espírito Santo estava lá, mas era necessário que se pregasse, era necessário que se falasse dos pecados, do arrependimento. E nós sabemos que João Batista, o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também pregou arrependimento. Arrependimento que é reconhecer o pecado, decidir abandonar o pecado. Primeiro tem que reconhecer e decidir abandonar.
dar costas ao pecado. Esse é que é o arrependimento. Arrependimento é você saber que a vida que eu estou a levar é uma vida que não agrada a Deus e eu tomo a decisão de poder abandonar e dar as costas. Isso chama-se arrependimento. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara aqui. Ela nos exorta a sermos santos, a sermos separados. O que nós não vemos nas igrejas de hoje, nós não vemos no nosso meio. Nós, quando vamos às igrejas, quando nós estamos lá, nós vemos uma igreja que ela abandonou a santidade, que ela permitiu que o mundo, que o pecado, ele pudesse entrar e dominar a casa do Senhor. É isso que nós temos visto hoje. Nas igrejas, não há santidade do corpo, não há santidade da alma, não há santidade do espírito. O Senhor diz que sede santos. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vamos ver a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A palavra diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Portanto, amados, nós não pertencemos a nós mesmos. Se nós pertencêssemos a nós mesmos, teríamos nascido a nós mesmos. Mas a palavra do Senhor diz que ele soprou o fôlego de vida. Antes ele tinha dito, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, a partir do momento em que nós não andamos de acordo com a semelhança de Deus, então nós saímos daquilo que são os padrões divinos de filhos de Deus e somos filhos do outro. O outro nós sabemos quem é. Então, é importante, amados irmãos, sabermos que o Senhor ele diz que nós temos que ser separados, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver. O Senhor, ele exige. O que nós vemos hoje, amados irmãos, é um escândalo total nas nossas igrejas. As pessoas vão, não há diferença entre filhos de Deus e filhos do mundo, não há diferença. Ninguém chama atenção, nós corrigimos a Deus a maneira como nós queremos andar. Há nudez praticamente na casa do Senhor. Que igreja é essa em que nós estamos vivendo hoje? Em que o mundo ele está dentro. As mulheres, os homens não glorificam a Deus nos seus corpos. Vivem de maneira praticamente mundana. O mundo ele entrou dentro das igrejas. Ninguém chama atenção. Os nossos pais, nossos pastores dizem que não chamam atenção porque eles têm medo de perder o rebanho. Mas eles estão levando esse rebanho praticamente para um inferno. Porque sem santidade, a palavra diz que ninguém verá a face do Senhor. Nós temos que ser santos. Então, o que nós vemos é que muitos vão ficar para trás com as suas Bíblias, indo às igrejas, orando, jejuando, praticando obras de caridade. Mas o Senhor vai, naquele dia, vai dizer que eu não te conheço. Não te conheço porque você não viveu, não obedeceu a minha palavra. Então, a sua alma está em risco. Jesus ele está voltando, ele exige uma nova geração de arrependimento, uma vida de arrependimento, uma vida em que nós damos as costas ao pecado.